Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta. Iremos começar a nossa aula com o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos para o Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele. E depois iremos continuar com o conteúdo. Como sempre, vou ler em árabe essa parte, essa oração, né? Durud Sharif, e depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Antes de começar a nossa aula, né, gostaria de resumir sobre o que a gente estava lendo anteriormente, né? Eh, Agora deve ser difícil para vocês lembrarem, porque passaram 2 ou 3 semanas que a gente não estava tendo as nossas aulas, né? Mas nós estávamos lendo alguns hadiths ditos do Santo Profeta sobre como deve ser, quais devem ser as qualidades de um muçulmano, de um verdadeiro muçulmano, as características de um crente, né? Quais são as boas ações que um muçulmano pode adquirir, né? As qualidades boas e qual era a prática e conduta do Santo Profeta, né? Sobre isso, inclusive, o último vídeo que foi feito upload no YouTube fala sobre isso, né? Da última aula, né? Como era a conduta do Santo Profeta, como ele agia com as pessoas, como ele tratava as pessoas e como ele deixou exemplo para nós, né? Então, vamos continuar com esses ensinamentos básicos, fundamentais, para ter uma relação social muito boa com as pessoas. E o dito primeiro que nós iremos ler é narrado pelo Hazrat Ibn Umar. Ele relata que Santo Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: quem pedir proteção em nome de Allah, conceda-lhe proteção. Que se alguém vier a você e peça proteção em nome de Allah, deve conceder independentemente de como a sua relação é com a pessoa, como eh, hum, e essa proteção era muito importante na época do Santo Profeta, né? Porque sabemos bem que na época não existiam os governos, não existiam os estados e não existia a lei. Então, as pessoas agiam do jeito que eles queriam, as pessoas tratavam os outros, seja individualmente ou coletivamente, como grupo, do jeito que eles achavam melhor. E por isso, essa proteção era algo muito valioso, porque muitas vezes as pessoas que estavam correndo perigo, que estavam no lugar em que eles estavam, eles precisavam de se proteger, eles procuravam uma figura forte na sociedade e pediam a proteção. Lembrei agora de um incidente muito importante da vida do Santo Profeta, que quando o Santo Profeta proclamou ser o profeta,
ele, ao ser profeta, sofreu muito perseguição, né? E quando aumentou essa perseguição, os primeiros muçulmanos, entre eles era Hazrat Abu Bakr, né? Ele decidiu sair da cidade de Meca porque sofria muita perseguição. E quando ele estava saindo da cidade, tinha um nobre, não que ele não era nobre, mas também era poderoso, uma pessoa, viu ele saindo. E ele disse: Abu Bakr, aonde você está indo? Hazrat Abu Bakr, o crente, o muçulmano, um dos primeiros muçulmanos, ele disse que estou saindo dessa cidade porque essa cidade não me deixa em paz, não me dá a liberdade. Com isso, a pessoa ficou muito preocupada, muito triste. Ele disse que a pessoa como você é uma bênção para nós. E não permito que você saia dessa cidade. Eu concedo a minha proteção para você. E ele foi lá na cidade, levou Hazrat Abu Bakr junto, no centro da cidade, né? Em Meca, perto de Kaaba, né? Onde as pessoas faziam anúncios. E ele anunciou, ele disse que a partir de agora eu concedo a minha proteção para Abu Bakr. Então ninguém pode, a partir de agora, perseguir ou fazer qualquer tipo de maldade com Abu Bakr. E ele manteve por um tempo, Hazrat Abu Bakr manteve na proteção dele, né? E conseguiu desfrutar um tempinho pequeno, curto, porque não durou muito. Depois houve outros incidentes em que a pessoa teve que retirar a sua proteção por pressão dos chefes de Meca, né? Mas o que eu queria dizer com isso, que a proteção era muito importante na época, né? Hoje em dia nós vemos que tem várias outras coisas, hoje temos estados, governos, né? Então a situação é bem diferente. Mas o santo profeta diz que se alguém... Agora essa pessoa que concedeu proteção para Abu Bakr, ele não era muçulmano. Ele era um não muçulmano e provavelmente entre os inimigos, né? Entre a família dele e todas as pessoas era no lado dos inimigos. Mas mesmo assim, ele concedeu, era uma conduta corajosa, né? Mesmo não sendo muçulmano, ele estava seguindo os ensinamentos do Islã, né? E depois Santo Profeta diz: quem implorar em nome de Allah, dê-lhe algo. Que se alguém pedir em nome de Allah, deve honrar a palavra dele, deve honrar para que você possa conceder, mesmo que seja pouco, mesmo que seja algo simbólico, mas tem que honrar essa palavra de Deus, né? Em nome de Deus. E quem te convidar para um banquete, né, para uma comida, para fazer uma visita, né, sempre deve aceitar, não devo olhar porque ele é pobre, por isso eu não devo prestar a minha visita para essa pessoa, não. Sempre devo fazer, não olhando para os tetos, para o classe da pessoa, né? E quem te tratar bem, retribua-o de alguma forma. Se não tiveres nada com que retribuir, então ao menos ore por bênção para ele. E se você, tipo, alguém fizer alguma bondade ou se presentear com alguma coisa e você não tiver a condição de retribuir fisicamente, né? Pelo menos faça oração por bênção para essa pessoa. Ore por ele com tanta dedicação que se sinta satisfeito por ter compensado o favor que ele te fez. Então, essas são algumas etiquetas, algumas formas de como nós, como muçulmanos, devemos agir quando vem a questão em relação entre o tratamento social das pessoas, né? Como os muçulmanos na sociedade devem agir um com o outro, né?
Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Dahr, relata, Abu Dar, na verdade. Abu Dar relata que o santo profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: foram mostradas as ações da minha alma, as boas e as más. Olha bem esse dito, muito importante, né? Às vezes nós ignoramos muita coisa que vem na nossa frente, mas sempre tem algum propósito, né? E a gente não querendo, né? Sem essa intenção, acabamos de esquecer ou ignorar ou deixar ao lado. E veja bem, Santo Profeta diz que foram mostrados para mim ações boas e más do meu povo, da minha umma. Entre as boas ações, olha, entre as coisas boas, ou algo tão pequeno, mas tão importante, né? Vi a remoção do caminho de algo que ocasionalmente incomoda as pessoas, que você está na viagem ou você está caminhando no caminho, assim na rua, e você vê alguma coisa que possa incomodar alguém. Não que, veja bem, ocasionalmente incomoda, nem que sempre incomoda. Às vezes pode incomodar, seja uma pedra, seja um ramo de uma árvore que está caído no caminho, né? Ou alguma coisa, um lixo que está caído lá que pode incomodar as pessoas e você está caminhando, você não foi para tirar aquilo, mas você viu e tirou, simplesmente pegou aquela pedra, aquele lixo, aquele ramo de pedra, de árvore e tirou do caminho, que não vai mais incomodar as pessoas. E isso foi contado como uma ação boa, isso foi escrito na sua conta. E não é à toa, santo profeta falou, testemunhou que algo tão pequeno é considerado muito grande nos olhos de Deus. Por quê? Porque sempre Deus vê a intenção da pessoa. A ação em si mesmo pode ser do tamanho pequeno ou grande, mas o que mais importante é a intenção da pessoa, a dedicação, é a fé que a pessoa tem, que carrega. E entre as coisas ruins, vi catarro deixado sem ser enterrado dentro da mesquita. Às vezes as pessoas cuspem na rua, né? O catarro cuspem. E quando aqui a gente não tem muito isso, né? Porque as estradas e as vias não são de terra, né? Mas nos países assim, onde são de terra, ou mesmo na mesquita, né? Às vezes a pessoa pode cuspir e não enterrar, não passar, tipo, a terra por cima, né? Não colocar, mesmo que seja com o pé, não necessariamente com a mão, né? Mas, por exemplo, você cuspiu na rua e na terra, aí você coloca com o pé em cima a terra, né? Para enterrar, para que isso desapareça ao longo do tempo, vai secar e vai desaparecer, né? Hoje em dia é muito raro acontecer isso. Não que não acontece, mas é que hoje em dia temos várias outras condições, né? Hoje em dia tem banheiros, tem pia, tem nós temos torneiras onde as pessoas podem lavar, podem passar água na boca. Então, situação e condição são bem diferentes, né? Mas mesmo assim, o mais importante não é a ação em si mesmo, mas sim o tamanho da ação. Que, tipo, às vezes a pessoa nem presta atenção e cuspiu e passou por cima. Tipo, esqueceu. Só que o Santo Profeta diz que algo isso é muito ruim e é considerado mal nos olhos de Deus porque vai incomodar outras pessoas. E veja bem, tanto na ação boa quanto na ação ruim, as duas coisas, algo, tem uma coisa semelhante. E qual é essa coisa semelhante? O semelhante entre as duas coisas, tanto ruim quanto má, é que as duas têm a ver com outras pessoas. Tem a ver com o nosso tratamento social. Tem a ver como nós agimos, como nos preocupamos com outras pessoas. Isso é importante. O nosso tratamento com os outros, a nossa preocupação, seja no lado bom, né? Remover algo
que pode incomodar outras pessoas do caminho, né? Ou também, eh, entre as coisas ruins, deixar algo no caminho ou na mesquita, ainda mais grave, né? Que possa incomodar os outros, certamente vai incomodar os outros, né? Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que santo profeta diz que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Um dos encantos ou belezas do Islã é que o muçulmano abandona aquilo que não lhe diz respeito. Que o muçulmano sempre deve olhar aquilo que, que é, como eu posso dizer, que merece esse muçulmano, a sua personalidade, a sua pessoa, né? Às vezes nós temos que abandonar certas coisas só porque não convém a nós, né? Não porque eles podem fazer algo mal ou algo bom, mas é que não são adequados para nós. Não são coisas que podem fazer alguma diferença na nossa conduta ou na nossa vida, né? Muitas das coisas no dia a dia, às vezes, nós temos que deixar, e também dentro disso vêm as coisas. Muitas vezes nós precisamos olhar e precisamos fazer essa avaliação que algo que eu estou preocupado muito, que eu estou fazendo, preparando ou estou pensando no fazer algo, se isso vai dar alguma coisa boa para mim ou não. Muitas brigas nossas, muitas discussões nossas vão acabar do nada se a gente pensar nesse ponto, né? Que será que eu mereço essa discussão? Será que eu mereço essa briga? Será que a minha pessoa merece isso? E muitas vezes, quando a pessoa pensa no fundo que não, isso não convém a mim, isso não é adequado para a minha pessoa, como muçulmano, a pessoa vai acabar abandonando muitas coisas ruins pensando dessa forma. E isso é uma beleza do Islã, porque o Islã traz essa visão dentro do muçulmano, que se uma coisa não está trazendo bem nenhum para você, se não está trazendo nada para você, então é melhor você abandonar, é melhor você deixar. E muito menos algo que está trazendo coisas ruins para a sua vida, né? Isso tem que ser deixado no primeiro lugar. Por exemplo, eu falei das brigas, e isso muitas vezes trazem estresse para nós, né? Trazem consequências ruins para nós. Isso, em primeiro lugar, nós devemos abandonar, porque não convém, não diz respeito a um muçulmano, à pessoa que segue verdadeiramente os ensinamentos do islamismo. São palavras muito breves, mas dizem muita coisa, né? Que no nosso dia a dia, e realmente, se a gente começar a preocupar com as coisas pequenas da nossa vida, as coisas grandes automaticamente vão se melhorar, entendeu? Porque a visão vai se mudando pouco a pouco e a pessoa vai ter a perspectiva diferente das coisas. E vai sempre pensar num, na coisa, no fato de que eu vou fazer essa coisa, vou fazer essa ação, mas será que isso vai trazer benefício para mim? Será que isso, é adequado para a minha pessoa? Será que isso eu devo fazer, praticar ou não? Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Ayyub, ele relata que um homem disse: Ó mensageiro de Allah, diga-me algo que me faça entrar no paraíso e me mantenha longe do fogo. Que me fala algo, né? As pessoas que chegavam até Santo Profeta eram de diferentes mentalidades, eram de diferentes capacidades, eram de diferentes pessoas que tinham família diferente, que era educação diferente, então cada um entendia uma forma diferente, né? Tinha pessoas beduínas
que eram simples, que não entendiam muita coisa profunda, então precisavam de ensinamento bem breve e simples, né? Então um desses homens chegou lá e falou: Me diga uma coisa, Islã é isso, né? De entrar para entrar no paraíso e afastar do fogo. Mas ele chegou e falou: Me fala uma coisa que me faça entrar no paraíso e me afasta, mantenha longe do fogo. Santo profeta respondeu: Adora Allah, não associa nada a ele, observa a oração, paga a zakat e mantém os laços de parentesco. Isso mostra que como as nossas relações sociais também são importantes e fazem parte da nossa fé. Faz com que a gente entre no paraíso. E pode, dependendo dessas relações, a gente pode entrar no fogo. Então, isso, do mesmo jeito que nós devemos cuidar muito a nossa fé em Deus, associar ninguém de adoração com Ele, né? Devemos sempre adorar um Deus único, devemos sempre ser cuidadosos com as nossas orações, sacrifícios financeiros. Do mesmo jeito, devemos ser muito cuidadosos com as nossas relações. E isso começa com os laços de parentesco. Como deve ser o nosso tratamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os filhos? Aí vem a questão, mas como eles nos tratam, como ele. Não, nós temos que fazer a nossa parte. A gente não vai olhar a par deles. Ninguém é igual. Então, não vamos depender o nosso tratamento dependendo do tratamento da outra pessoa, do outro lado. A gente tem que fazer a nossa parte e a outra pessoa faz a parte dele. Se fosse assim, a gente nunca seria abençoado por Deus, né? Porque se Deus também olhar com essa visão de que como a pessoa me trata, então vou tratar de volta. A gente que é muito pecador, que a gente faz pecados, erra todo dia, a gente nunca teria recebido bênção de Deus. Mas Deus não olha para os nossos pecados, Deus ignora, Deus esconde, Deus coloca véu em cima dos nossos pecados e continua nos abençoando. E é isso que nós também devemos fazer. E esse é verdadeiramente a fé islã, né? Demonstrar as qualidades de Deus dentro de nós mesmos. Como Deus ignora os nossos erros e pecados, nós ignorarmos erros e pecados e maltratos dos outros e fazer a nossa parte, né? E aí vem também essa parte que nós sempre devemos ser muito cauteladores, muito temos que não podemos nos machucar, né, com os tratamentos dos outros. Aí tem um limite, né? A gente tem que estar no limite. Quando começa a fazer algo mal para nós, quando vem nos machucar alguma coisa, aí você precisa recuar um pouquinho, precisa parar um pouquinho e pensar que como você pode fazer o bem para a pessoa sem você se machucar. Porque se preservar também é algo importante. Como é que você vai fazer, tratar bem os outros se você não vai ter a saúde suficiente, seja a saúde mental ou seja a saúde física, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, resumindo tudo, né? Dito de Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que Santo Profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: o muçulmano deve ao seu irmão muçulmano 5 deveres. Nós já cobrimos eh, esse dito anteriormente também, mas como tem a ver com o nosso tema de hoje, eu coloquei aqui. E é também um pouquinho diferente. Anteriormente era uma versão diferente. O muçulmano deve 5 deveres: responder salam, cumprimento, né? Visitar o doente, acompanhar funeral do irmão muçulmano, aceitar seu convite, como foi falado anteriormente também aqui, né? Que quando um muçulmano convidar para um banquete, para uma visita, para uma comida, deve aceitar sempre, deve aceitar o convite.
E sempre que um muçulmano espirra, ele deve dizer Alhamdulillah, que Allah tenha misericórdia, que louvado seja Deus. Esses são os deveres do muçulmano para os outros. E assim, nós sempre iremos criar bons, uma, hum, um tratamento bom que nós iremos trazer dentro da sociedade. Nós iremos sempre ter essa visão de que, junto com os nossos deveres perante Deus Todo-Poderoso, também nós temos que completar a fé tratando bem as pessoas, e isso, como eu falei, começa com os laços parentescos, com a família, né? Às vezes as pessoas ficam fazendo bondade com outros e acabam esquecendo a própria família, né? O bom tratamento começa com a família. E é isso mesmo. Muito obrigado. Eu gostaria aqui também de desejar boas-vindas para a nossa irmã Maria de Juda, que entrou na comunidade muçulmana Ahmadiyya recentemente. Nós da comunidade muçulmana Ahmadiyya demos boas-vindas para a nossa irmã, que Allah sempre mantenha forte e firme na fé e que continue abençoando ela e todos os outros irmãos e irmãs, né? E que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, em que a fé tornou algo tão difícil, tão precisa de muita coragem para ter a fé e para demonstrar a fé, que nós possamos ser salvos e protegidos de Dajjal, de antirreligião, de anticristo, de todos os poderes e todas as formas ruins, más que possam prejudicar a nossa fé. E também eu me coloco à disposição sempre que precisar. Nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, pode mandar mensagens, isso é ser para todos os irmãos, né? Espero que tenha gostado a aula de hoje também. E também recentemente tivemos a nossa convenção anual, algumas irmãs e irmãos estavam lá presentes no Rio, em Petrópolis, né? 2 semanas atrás, né? No final do abril. E essa convenção acontece todos os anos, então sempre que alguém puder, agora só no ano que vem, mas vocês podem preparar a partir de agora para conseguir tirar as férias, tudo isso, planejar direitinho, né? Para conseguir ir lá ficar, aproveitar esses dias, porque é um momento de harmonia, é um momento de irmandade, em que os irmãos ficam lá juntos, aproveitam com conhecimento espiritual e também passar tempo junto, né? A gente aprende sempre um com o outro, né? Com irmãos da fé. Então, isso é muito importante para evoluir a nossa espiritualidade, a nossa fé. Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.